Olá, muito bom dia! Mais uma semana iniciando, mais uma semana com você aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV a cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Estamos ao vivo também através do YouTube. Você que está nos assistindo, não esquece. Clica no inscrever-se e ativa o sininho, porque todos os dias, ao entrarmos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos muitas informações, quadros especiais e, claro, tendo você todos os dias aqui conosco. Você recebe a notificação no seu celular, computador, notebook, aonde estiver, dá para acompanhar ao vivo ou as nossas reprises. Mais uma semana juntinho e lhe agradeço aqui por mais uma segunda-feira com você. Hoje também é dia de Ela por Elas e, claro, PQP com Toné. Tonézinha já está aqui no estúdio. Bom dia, Toné. Boa segunda. O que você trouxe aí pra gente? Bom dia, Pérola. Bom dia a todos. A novidade mesmo, que não é novidade, mas é o assunto do momento, o fato, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai acontecer amanhã pelo STF. Os senhores membros do STF, Supremo Tribunal Federal, vão julgar. Ele é condenado por uma série de coisas, de processo, atentado forte ao Estado Democrático de Direito, golpista, tentativa. A pessoa não é nem julgado por um golpe, pela tentativa, aliás, até pensar. Então, esse que é o assunto do momento, não só na mídia nacional, como internacional, que está chamando a atenção não só do Brasil, como do mundo, e principalmente nos Estados Unidos. Olha, e hoje a gente tem muita coisa boa por aqui, já entramos com Ela por Elas, mas a gente vai então para a previsão do tempo. Como é que fica o tempo aqui em Itabuna e as demais cidades circunvizinhas, para você que está iniciando aí mais uma semana aqui juntinho da TVI. Nesse momento aqui em Itabuna, marca 26 graus, a máxima é de 28, previsão aí de sol para todo o dia aqui na cidade. É esperado sim um volume de chuva superior a 65% amanhã, na terça-feira e quarta-feira. Então, pode ser que à noite, já naquele horário que a gente está em casa, dormindo, quentinho, então pode ser que comece aquela chuvinha fraca, aquele friozinho que é bom, que é gostoso. Depois de um dia de sol, essa chuvinha, esse tempo ameno, de fato, é muito bom pra gente ouvir dormindo, né? É uma das melhores sensações, você dormir com esse barulhinho de chuva, nossa, é muito bom. Então pode ser que sim, hoje à noite tenha chuva e amanhã é esperado um volume superior a 65% de chuvas aqui em Itabuna. Olha, você que nos assiste também de Ilhéus, nesse momento marca 25 graus, com máxima de 26. E sim, tem solzão em Ilhéus, a temperatura fica firme durante todo o dia em Ilhéus. Amanhã também, 60% de chuva para Ilhéus, então dá para aproveitar uma prainha hoje, aquele sol gostoso, também comer uma muqueca, uma água de coco, se hidratar bastante, porque hoje o sol segue firme por lá também. Itacaré nesse momento se encontra nublado, marcando 24 graus com máxima de 26. Condições ensolaradas por volta do meio-dia, então pode ser sim que o tempo volte a ficar firme. Ontem estava um solzão por lá, mas tem previsão de chuva sim para amanhã em Itacaré. Você também que nos assiste aqui de Serra Grande que é ali entre Uruçuca, Itacaré, você pula, chega em Itacaré, do outro lado já é Uruçuca. Nesse momento o Serra Grande marca 25 graus, predominantemente nublado. No entanto, não está tanto quanto Itacaré. Tem sim um solzinho tímido aparecendo por lá para saudar ali os turistas. Serra Grande também, que é um bom destino, com muitas trilhas, praias belíssimas, aquela paisagem exuberante da natureza. Então, tem sim probabilidade de chuva para hoje de 40% e de amanhã 70%. Itajuípe nesse momento marca 26 graus, máxima de 28. Tá sim nublado também por lá, porém aquele solzinho timidamente aparecendo, um tempo gostoso também por lá.
Uruçuca, nesse momento, marca 25 graus, com máxima de 27 graus, predominantemente nublado. Tem sim o solzinho tímido aparecendo também pela cidade. Amanhã tem um volume superior a 40% de chuva também em Uruçuca. Salvador, nossa capital baiana. Salvador, nesse momento, marca 25 graus, com máxima de 28. Condições chuvosas, sim, entre meio-dia e 13 horas. Então, pode ser sim que chova em Salvador. A probabilidade é de 45%. Então, pode sim aparecer aquela chuvinha na tardezinha, já no finalzinho do dia de hoje. Para terça-feira e o restante do dia, pelo menos chegando ali até o final de semana, sim, tem chuva em Salvador. Você que nos assiste também de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, nesse momento, marca 21 graus, máxima de 25, condições parcialmente nubladas a partir ali de 15 horas. Então, às 3 horas da tarde, tem sim uma nuvenzinha passando por Vitória da Conquista. Probabilidade de chuva é de 50%. Então pode ser que hoje tenha uma chuva mais acentuada também em Vitória da Conquista. Você que nos assiste também de Canavieiras. Canavieiras, a terra do gaiamundo, caranguejo, com muito mangue e praias bonitas, hein? Uma delícia. Canavieiras, nesse momento, marca 25 graus, máxima de 26, condições ensolaradas durante todo o dia. Então, Canavieiras fica com o tempo firme, aquele sol gostoso para quem quer aproveitar, quem quer conhecer a cidade, ir até as praias, fazer ali um passeio. Tem muito passeio por lá de barco, pelas ilhas, dá sim para você conhecer bastante. É pequeno, é aconchegante, realmente assim é um pedacinho de céu. Um lugar muito gostoso de se estar. Então, Canavieiras marca aí 25 graus agora e solzão durante todo o dia. Tempo firme segue por lá também. Olha, a gente vai começar aqui então com uma das nossas notícias do dia, porque uma balsa naufragou durante um momento em que as pessoas estavam ali, entre elas socializando. Estava acontecendo sim uma apresentação musical. Essa balsa, ela naufragou então na orla da Ribeira, em Salvador, na tarde de ontem, durante então uma festa que tinha como tradição o grupo de pagode. Então os vídeos circulam agora aí, as pessoas elas estavam ali nesse momento quando acontece então esse naufrágio. A gente sabe que já aconteceram muitos episódios, muitos acidentes com essas embarcações que às vezes colidem, acontecem realmente algumas situações muito delicadas. Exige sim um preparo e, além de tudo, que as pessoas que estão por ali, elas também estejam aptas, ou seja, que estejam com colete salva-vidas, porque nesses casos podem sim acontecer ali um acidente, um barco, recentemente aconteceu, né? Um bateu no outro. Foi um trágico acidente, né? Muitos feridos e, além de tudo, era no período ali da noite. Olha só, pode colocar o áudio, produção. A balsa se naufragou aqui na Praia da Ribeira. Aparelho tudo boiando pra aí. Instrumento aqui, ó. Todo mundo socorrendo os instrumentos pra aí, ó. Pra aí, ó. Pra aí, ó. Acabou a festa. Rapaz. Por aí, ó. E lá vai a balsa afundando, lá vai a balsa afundando, lá vai a balsa afundando. Olha pra aí. Meu Deus, olha pra aí. Pra aí. Aniversário de um dogueiro, olha pra aí, ó. Foi pro fundo, naufragou, aí já foi, acabou a festa. Olha, por meio de nota, a Marinha do Brasil, então, através da Capitania dos Portos da Bahia, informou que não foi comunicada previamente sobre a realização do evento.
como determinam então as normas vigentes. A instituição destacou ainda que a comunicação é obrigatória e de responsabilidade exclusiva do organizador e que as medidas cabíveis serão tomadas. Olha, a gente consegue ver aí o momento exato em que a balsa do lado vê ali que as pessoas estão caindo e começa aquele susto, né? Os instrumentos indo... Olha aí, esse é o momento então que as pessoas começam a entrar na água também na tentativa de salvar esses instrumentos. Cássio? De salvar esses instrumentos. Então, nesse momento, olha, outras pessoas pulam das embarcações ao lado na tentativa de ajudar quem estava por ali. A gente consegue ver, olha... Eles começam a olhar, observar e a quantidade de instrumentos ali já na água, dá para perceber, né, o susto. E claro, se a Marinha não foi informada do evento, não foi comunicada como era obrigatório, como precisa constar, né, para todo o evento que vai acontecer, esse daí era uma apresentação musical, era um dia tradicional para eles, uma comemoração já que acontecia nessa balsa há anos. Então, por ser um evento que já acontecia há anos, acreditava-se que estava tudo correto, tudo bem. Entretanto, durante esse festival, durante essa apresentação dentro dessa balsa, aconteceu esse naufrágio. A gente sabe também uma outra questão que deve ser salientado aqui, olha, ninguém estava ali com colete salva-vidas, a gente nem consegue observar pela imagem se tinha ali presente, até porque a embarcação já estava ali tomada por água. E esse é um dos pontos também, né, Tona? Quando a gente fala dessas embarcações, a gente tem aqui Morro de São Paulo e acontece bem, com bastante frequência, ou melhor, com mais frequência do que o normal, do que deveria acontecer. E um ponto que a gente fala sempre é sobre a importância dessas pessoas entenderem até mesmo como devem agir numa situação como essa. Então, primeiro você coloca o seu colete, se salva para você conseguir salvar o outro. Como a gente viaja, quando a gente está no avião, uma das normas que você escuta para um caso de pouso de emergência, ou até mesmo se o avião cair, salve a sua vida, depois você tenta salvar a do outro. Agora imagina, todo mundo bebendo, era um evento ali na balsa à tarde, todo mundo bebendo, nem sabia o que estava acontecendo. A gente consegue ver ali que tem pessoas que percebem já de fato a água entrando, já quando sente, né? Quando viu ali os objetos por cima. Então, algumas pessoas da embarcação do lado tentam entrar nesse local para ajudar, né? Teve sim registro de 5 feridos, não houve nenhuma morte, graças a Deus, ainda bem. A gente traz essa notícia e é uma felicidade, né? Quando a gente noticia isso. E não foi essa mesma alegria o último acontecimento, onde 2 balsas, então, elas bateram, acabaram colidindo em Morro de São Paulo. É uma travessia bem tradicional, onde muitos turistas vão e fazem essa travessia. Aqui também, entre Camamu e Barra Grande também, tem balsas, lanchas rápidas e, de fato, precisa, sim, de uma vistoria maior, né? Eu acredito que a Marinha, a Capitania dos Portos, tem, sim, as normas vigentes e agora essas pessoas precisam, né, arcar com o que elas causaram, né? Foi uma escolha, infelizmente, o prejuízo aí foi enorme, né? Grande para esse grupo que estava ali, além de que para os feridos também. Então, a gente tendo outras atualizações aqui, a gente volta com vocês. Tonezinha, você tem alguma coisa? Quero falar aqui sobre situação de um aumento de passagem. Eu não tenho ainda uma certeza que vai aumentar ou não. Esse aumento pode chegar até a 4,50. Isso através de um decreto que o prefeito emitiu no dia 25 de agosto, esse decreto, após uma reunião com o Conselho Municipal de Transporte Coletivo. Só que esse pessoal do Conselho está negando, que está cheio de dúvidas, que não está presente todo mundo nessa reunião. Então a gente não sabe como é que vai ser isso, se vai acontecer ou não. O pior é que o transporte coletivo continua sendo ainda um problema para os usuários. Agora resolveram ampliar o número de linhas, que não estava sendo suficiente para atender a demanda de alguns bairros. Estão aumentando. Eu não entendo, é tanto dinheiro que entra, e por que não faz uma coisa decente
para atender o cidadão, o trabalhador, que acorda cedo e depende realmente de um ônibus, de um coletivo, para ir para o trabalho, para se locomover de volta para sua casa. É difícil. Aí quando você chega também no ônibus, as cadeiras estão quebradas, tudo já, as poltronas já arrancadas, rasgadas. É uma dificuldade. Quando é o problema da mobilidade, que tem aqueles acessos para pessoas com deficiência, é um problema, às vezes o elevador não funciona. Então, ponto de ônibus é outro problema. Os pontos de ônibus, além de serem poucos, não tem realmente, não oferece um conforto, uma coisa digna para o usuário do transporte, para o passageiro. Às vezes tudo quebrado, cheio de goteira, o teto já para cair. É difícil. Agora, esse problema dessa reunião, que diz que, segundo consta, que diz que teve essa reunião. Ninguém sabe se teve essa reunião. Essa reunião, esse reajuste dessas tarifas, que deve estar prevista, foi oficializado através de um decreto 15.553/2025, publicado em 25 de agosto. Já nasceu cercado de polêmica. E essa tarifa nova poderá vir aí a partir de R$ 4,50. A Prefeitura fundamentou esse aumento depois de um trabalho e dessa reunião com o Conselho Municipal do Transporte Público. Só que muita gente, o pessoal que faz parte desse conselho, tem dúvidas sobre essa ata, porque há indício de que esse documento sequer exista. Um dos conselheiros nomeados pelo decreto municipal disse que não houve comunicação pública para a convocação da reunião, como determina a legislação. Ou seja, não houve nem aviso por carro de som, nem pela imprensa, nada. Esse conselheiro assegura ainda que essa reunião não aconteceu. Olha, está cheio de falhas esse negócio aí. Levantando dúvidas sobre a legitimidade dessa chamada ata número 5. Aí, vamos ver se esse decreto tem validade, tem legitimidade ou não, se vai aumentar ou não. E tem que ter transparência. E esse conselho faz o que então? Esse serve para quê? Se não teve ou não teve essa reunião, tinha quantas pessoas, quantos integrantes que fazem parte desse conselho estavam lá, votaram a favor dessa ata. Agora já tem um decreto que vai oficializar, a gente não sabe quando vai vigorar. Eu não sei, eu acredito que esses reajustes aconteçam sempre no início do ano. A partir de janeiro, já estão falando aqui em aumento. Porque aumentou a gasolina, vai aumentar. Quem está ditando agora aumento, reajuste de combustível é o PCC. Então tem que falar com o Alexandre de Moraes, que ele realmente é o porreta, para ele dar 24 horas para esse pessoal do PCC explicar por que a gasolina está tão cara. Pérola. Olha, a gente hoje também tem o Ela por Elas, mais um episódio especial. E claro, você de casa que nos acompanha aqui, pode ficar aí ligadinho na TV, nem pisquem. E claro, dá para você assistir tanto ao vivo quanto as reprises também. A gente tem uma coletânea especial através do nosso portal tvplay.com.br. Você acessa tanto Ela por Elas quanto outros programas, outros quadros aqui também do TV News. Por isso, clica aí agora, www.tvplay.com.br. Dá para acessar toda essa coletânea com muitos episódios especiais. E hoje vem aí mais um episódio para você que está nos acompanhando. Então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de Ela por Elas. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para você, maravilhosa, que nos escuta
toda segunda-feira, às 10 da manhã, aqui nesse Bate-Canal. Você, mulher, que sabe que nasceu para ser protagonista da sua vida, mulher empoderada, guardiã dos seus próprios direitos, dos direitos dos seus filhos, mulher que sabe que nasceu para ser amada, valorizada, respeitada, que não aceita migalha em relacionamentos tóxicos e abusivos, hein? Ó, a telespectadora da TVI é alto nível, hein? Alto nível, com certeza. Bom dia pra você, telespectador querido, aquele cara que trata bem sua esposa, suas filhas, suas irmãs, que suas colegas no ambiente de trabalho são extremamente respeitadas. Aquele cara que sabe que no lugar que se ganha o pão, não se compra, nem se come a carne. Mas, Úrsula, que insistência. O ditado é no lugar que se ganha o pão, não se come a carne. Mas tem muito homem que compra para depois comer, você entendeu, né? Você entendeu? Ainda mais esses homens que são casados, que se respeitam, não é verdade? Portanto, meu bom dia para você, esse homem que quando passa na rua, que vê uma mulher em estado de vulnerabilidade, em uma situação de vulnerabilidade e exposição, é o primeiro a estender a mão, a ligar pro 180, pro 190, não é assim? Ó, então, meu bom dia é só para você, telespectador alto nível. Gente, hoje é 1º de setembro. 1º de setembro é aniversário do meu saudoso e amado pai. Eu pensei 2 vezes antes de vir fazer esse programa. Porque para sempre esse dia vai ser dele. Só que agora de uma forma diferente. E aí eu começo a falar, começo a engasgar. Porque a representatividade, a figura, o amor, a saudade só aumentam. Lé do engano de quem diz, com o tempo ameniza. Ameniza não. Quando as pessoas têm valor, têm importância e significância nas nossas vidas, o tempo passa, os problemas vão ocupando a tua agenda, o teu dia a dia, mas a saudade só aumenta. Então, eu resolvi falar para você que tem sua mãe e seu pai vivos aí do seu lado. Valorize, abrace, beije, respeite. Crie momentos e oportunidades para estarem juntos. Porque a vida é muito curta, muito fugaz. E depois a gente fica chorando pela impossibilidade do abraço, do beijo e do afago. Uau, vamos respirar? Hoje eu estou aqui com uma maravilhosa a ser entrevistada. Bom dia, doutora. Bom dia. Nós vamos falar para uma categoria extremamente especial, né? Policiais militares. Perfeito. E a gente está aí na iminência de ter uma decisão em torno dos direitos previdenciários dessa categoria. E aí, fica aqui o meu abraço especial para a doutora Flávia Godilho, que está aqui conosco, convocando essa categoria e a sociedade a discutir sobre esse tema tão necessário. Doutora, é uma categoria que envolve mulheres. Com certeza. Né? Com certeza. Razão pela qual esse é um assunto nosso também. Certeza. Nos diga, a propósito, bom, qual que é a novidade, a via, ou qual o foco, o epicentro da luta? Bom, essa ação tramita no Tribunal de Justiça da Bahia desde 2020, certo? E eu represento a Escola de Gestão Pública da Bahia, certo? Que é reconhecida como amicus curiae, certo? Já habilitada e já trabalhando em prol da categoria dos policiais militares, né? Infelizmente não há muita divulgação a respeito dessa ação, mas hoje eu busquei informar as pessoas do que se tratam, porque está na iminência de ser julgada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Então, a intenção realmente é mobilizar a categoria militar, a sociedade em geral, para que trabalhe em prol dessas pessoas que lutam por nós, né? Então, vai ter uma audiência pública em Ilhéus,
no dia 13 de outubro de 2025, Boa. às 9 horas da manhã, em qual vai estar a sociedade, vai estar os militares sendo convocados para eles terem conhecimento do que está ocorrendo no Tribunal de Justiça da Bahia. Sim, mas a propósito, conta para o nosso telespectador o que está acontecendo e qual que é o objetivo do recurso apresentado pela categoria, quais são os direitos que estão em xeque ou que podem ser ou não viabilizados através dessa demanda. Bom, essa demanda foi ajuizada pelo procurador, certo? É um incidente de resolução de demanda repetitiva, tá? Então, o que acontece? Nesses incidentes, algumas associações são chamadas para poder litigar em prol da categoria. Então, eu represento a Escola de Gestão Pública da Bahia e fui reconhecida com legitimidade para tratar do assunto. Defendo a categoria militar, mas se trata de uma escola de gestão pública. E tem as outras associações de militares que também participam desse debate, tá? Sim. Então, a intenção agora é iniciar um debate em audiências públicas, que eu pretendo fazer não só em Ilhéus, como em Itabuna também. A gente já tem previsto uma audiência pública em Itabuna, em que eu já busquei faculdades de direito que vão vir como apoiadores, para os estudantes de direito terem conhecimento de como foi feita essa legislação, né, do Estado da Bahia. O que acontece? Houve uma lei federal, certo, em 2019, em que alterou a base de cálculo e a alíquota dos policiais militares, certo? E essa lei de 2019, ela já foi declarada inconstitucional recentemente, tá? E aí, com base nessa lei federal, a Assembleia Legislativa aprova uma lei em 2020, certo? Sim. Regulamentando essa lei federal, que já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Sim. Então, supostamente, essa lei que está regulamentando uma lei que já foi declarada inconstitucional cai por terra. Sim. Certo? Então, mobilização da categoria para poder trabalhar em prol deles e o direito deles. O que é que aconteceu com essa lei de 2019, que é uma lei federal que já foi declarada inconstitucional? Ela, antes, os policiais militares, a base de cálculo, a contribuição era apenas sobre o teto do INSS. Essa lei federal, invadindo competência do Estado, ela regulamenta sobre todo o valor de remuneração dos militares, vai Então, a gente precisa rever essa situação. Não digo que vai continuar havendo uma contribuição social, que é muito importante, mas que seja amplamente divulgado pelos canais e seja debatido com a categoria, e não dessa forma, porque essa lei estadual tramitou em regime de urgência. Isso significa que não foi debatido amplamente pela categoria que tanto trabalha em prol de todos nós. Agora me diga, por que em regime de urgência algo sem uma discussão prévia para prejudicar toda uma categoria? Qual o objetivo disso? Escuso disso, com certeza, né? Eu trabalho realmente, essa lei foi na época da pandemia, certo? E tramitou sem passar pelas duas comissões, né? Da Assembleia Legislativa, certo? Foi realmente de uma forma escusa, porque com a pretensão de que estava regulamentando uma lei federal. Bom, esse debate todo vai ser na audiência pública no dia 13/10. Nós vamos tratar desse assunto com seriedade e transparência, inclusive com documentos formais, né? E que está acontecendo
no processo, né, em trâmite. Sim. E a gente, inclusive, teve um parecer da deputada estadual, na época, sendo favorável à tramitação de urgência. Agora, o que eu posso te dizer é que a oposição foi contrária, né, essa tramitação de urgência, inclusive apresentou emendas que na época não foi aprovada, certo? Porque, claro, a maioria da Assembleia Legislativa, infelizmente, a gente não tem uma possibilidade de a oposição, os militares ficaram em silêncio. Não, a categoria, infelizmente, também, você viu a greve dos militares, algumas vezes, eles ficam impossibilitados de lutar por eles mesmos, né? Porque... Com medo de retaliação. Perfeito. Bora falar aqui o verbo, porque eu falo toda segunda-feira aqui, vocês me conhecem? Não gosto de fazer firula, não. O militar não foi defender os seus próprios direitos, não foi levantar a bandeira, não insistiu na continuidade de uma greve por muito tempo, porque com medo de retaliação. E a gente sabe que quando não há uma oposição consciente, ou quando não há base governamental consciente a respeito dos direitos das categorias, ainda que esse governo seja de esquerda e diga assim, olha, não, a CLT, não, os direitos, não, a Constituição, no frigir dos ovos, vai todo mundo ali igual manada, e aí ignora o pai de família que está colocando o peito todos os dias para defender a população. Porque o que a Polícia Militar faz é um grande serviço à sociedade baiana e à sociedade, na verdade, brasileira, né? A nível nacional. Então, quando a gente vai mexer nos direitos desses homens e dessas mulheres honrosas e honradas, a gente precisava, pelo menos, estabelecer um diálogo prévio, consciente, né? Para evitar, né, que amanhã ou depois eles tivessem impactos, inclusive a títulos de aposentadoria, de quando fossem se afastar do serviço. Quer dizer, passaram grande parte do tempo se expondo a própria vida em nosso favor, né? E aí, no momento que o governo do Estado tem para lidar com os direitos dessa categoria, ao invés de fazer de uma forma responsável, diga-se de passagem, porque há de convir, doutora Flávia, que tem matérias que são suprapartidárias. Perfeito. Que são matérias sociais, que são matérias políticas, perfeito, porque somos seres políticos, mas suprapartidárias, né? Porque envolvem segurança pública, direitos de trabalhadores, perfeito, que estão aí. O embate é muito importante, que o embate é técnico. Eu represento uma escola de gestão pública da Bahia, certo? E, assim, a mobilização está sendo feita com os estudantes de direito. Entendeu? Que conhecem a legislação, que estão trabalhando em prol disso, né? E também os familiares dos militares, né? Porque não sei se os militares mesmo em si, eles podem dar a cara, né? Sim. Mas a gente está convocando os familiares, as esposas, os filhos, entendeu? Para lutarem, né? Claro. Por esse direito deles, porque já há uma lei federal que foi declarada inconstitucional, né? Então nós queremos que essa lei estadual que foi feita para regulamentar essa lei federal caia por terra também. Não tem nem motivo de continuar existindo. Pois é, né? Porque se a lei federal ela foi declarada inconstitucional, toda lei estadual que porventura queira ratificar, perfeito, queira viabilizar, né, cai por terra, consequentemente, o objeto, perdeu o objeto. É isso aí. Não precisa ser um conhecedor do direito para ter um conhecimento e uma conclusão lógica, né? Se o principal caiu por terra, os acessórios que acompanham vai cair por terra também. Então, quer dizer, estamos perdendo tempo. Cascata. Estamos perdendo tempo numa discussão que, em tese, seria desnecessária. Com certeza. Desnecessária, se houvesse um pingo de responsabilidade nas tratativas e nas discussões a respeito dos direitos da categoria. É isso aí. Então, no dia 13 de outubro, nós estaremos em Ilhéus, na Câmara dos Vereadores, né, que já abraçou essa causa.
e vamos mobilizar, sim, a Bahia toda, entendeu? Eu me coloco à disposição aqui, qualquer cidade que queira falar, tratar do tema, que queira realizar uma audiência pública, nós estamos à disposição para poder agir com transparência o que está acontecendo, entendeu? Nós não temos partido político, nós estamos a favor da categoria, entendeu? A Escola de Gestão Pública da Bahia, inclusive, já trabalhou em 2010 para a defesa das pessoas com deficiência e conseguimos o transporte municipal, o passe livre aqui em Itabuna, para quem não lembra. Boa! Que era limitado o direito das pessoas com deficiência, e nós conseguimos, na Justiça, que esse passe livre fosse concedido a todos, sem limitação. É um direito previsto na Constituição Federal. E conseguimos também que houvesse a lei estadual concedendo o passe livre intermunicipal. Eu falo nós porque foi um litisconsorte ativo, entendeu? Para quem não lembra, não está me reconhecendo, eu trabalhei para a Associação das Pessoas com Deficiência aqui em Itabuna, representando como advogada, né? E eu tive um litisconsorte ativo, várias pessoas vieram junto com a gente nessa ação, que foi a doutora Cleide Ramos, do Ministério Público, certo? Representando o Ministério Público. Competentíssima. Perfeito. Doutor Andirley Nascimento, que na época era o presidente da OAB. Sim, tá? Conheço, e querido. doutor Walter, que veio em defesa da Defensoria Pública, entendeu? Maravilha. Então, todos nós assinamos, solicitando, requerendo ao juiz, e na época Gustavo Pequeno, o juiz, ele concedeu essa liminar, certo? Para que o direito dos deficientes fosse garantido. Sim. Então, eu já tenho um trabalho em luta das pessoas, né? Das categorias, dos vulneráveis. Com certeza. Né? E nós temos êxito, entendeu? Não é a minha primeira ação nesse sentido, entendeu? Nós temos êxito e temos efetividade, que o que importa realmente não é só mobilizar. A gente tem que dar efetividade, a gente tem que dar respaldo. E o que eu posso dizer à categoria militar é que eu estarei defendendo vocês até o Supremo Tribunal Federal. Porque pode ocorrer que no Tribunal de Justiça da Bahia a gente não consiga, mas a gente pode reverter sim no Supremo Tribunal Federal. E eu me comprometo em defesa da categoria. Agora, venham comigo. Claro. Entendeu? Porque essa causa não é só sua. Com certeza. Você está sendo utilizada como instrumento de justiça. Você é o meio de justiça. Mas você fala em nome de uma categoria que, ainda que tenha medo de aparecer, né, precisa mobilizar seus familiares, seus amigos e toda a população nesse sentido. Aliás, doutora, foi bom você falar sobre essa história, sobre esses resultados, sobre essa luta que a doutora está à frente há tantos anos, para que as pessoas entendam que essa, de fato, não é uma pauta de esquerda ou de direita. Essa é uma pauta social. Essa é uma pauta que envolve policiais militares que estão aí diuturnamente fazendo um trabalho belíssimo em prol da sociedade. Aliás, nesse agosto lilás, que aqui meu beijo para a Ângela, da Ronda Maria da Penha, para o subtenente Ranieri de Bicaraí, para Laís Borges, para Tereza Raquel. Meu Deus do céu. Esse mês do agosto lilás foi um mês que eu estive muito lado a lado dos policiais militares e, de fato, pessoas assim incríveis que merecem o nosso respeito, que merecem que a sociedade, não somente os familiares, abracem essa causa, porque nós poderíamos estar lá no lugar deles, né? E os direitos a serem discutidos poderiam ser nossos. E aí a gente não pode abraçar tão somente as causas que porventura reflitam em benefícios próprios. A gente precisa abraçar causas que de fato sejam coerentes. Agora, vou te falar uma coisa, doutora, tecnicamente aqui sem emoção. Se o Tribunal de Justiça da Bahia continuar levando adiante uma aberração jurídica dessa, só vai passar vergonha. Bom, eu acredito, pelo que eu estou vendo dentro dos processos, que os desembargadores, o relator e tudo, já vem compreendendo a tese, né, a questão jurídica, entendeu?
pelos relatórios que eles fazem, eles já compreenderam, Sim. inclusive disseram já que recentemente o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade, inclusive já transitou em julgado. Entendeu? Essa ação não cabe mais recurso. Essa lei federal não cabe mais recurso. Ou seja, se o tribunal continuar indo contra a maré, Perfeito. né, vai passar vergonha. Para o nosso telespectador entender, vai passar vergonha. Porque na medida em que o STF já se posicionou, na medida em que a lei já é inconstitucional e os estados continuam, e no caso que eu me refiro à Bahia, né, o TJ Bahia, continuar insistindo por aquilo que é inviável, né, a nível nacional, vai passar vergonha porque um recurso especial, um recurso extraordinário é suficiente para jogar por terra e colocar a pá de cal. É isso aí. E eu digo para a categoria e que para quem me conhece a minha atuação, que eu não paro. Entendeu? Eu não vou parar, vou apresentar audiência pública em toda a Bahia, quando eu for convocada pela cidade. Nós vamos apresentar audiência pública e com transparência vamos apresentar todas as questões que estão sendo decididas no Tribunal de Justiça da Bahia. Inclusive, no dia da sessão, eu vou fazer a sustentação oral, sim. Entendeu? Vou mobilizar a categoria e mobilizar também os estudantes de direito, principalmente, entendeu? Quero vocês junto comigo nessa situação. Sim. Conhecendo os estudantes de direito, eles conhecem a legislação na forma teórica e eu estou convocando vocês para participar da parte prática, porque eu acredito na democracia e eu acredito que existe justiça. Boa, doutora. Doutora, me diga uma coisa. Para mim, o recado tá dado. É isso aí. Tá dado, mas diga, eu quero só te perguntar uma coisa. Na medida em que essa lei federal cai por terra e a estadual, por consequência, ao meu ver, já caiu também, o que resulta de forma prática para o amanhã desses policiais? O que de fato estamos garantindo para essa categoria quando a gente se propõe a lutar por essa causa? Bom, eu acho que eles vão ter, vai ter que se pensar uma nova legislação, né, no Congresso, na Assembleia, né, para poder regulamentar a parte previdenciária. Não sou contra, acho que realmente tem que regulamentar, entendeu? Mas de uma forma democrática e uma forma discutida com a categoria. Justa, entendeu? Passando pela comissão, entendeu, da Assembleia Legislativa. Isso aí, primeiro, nós temos que trabalhar em prol para que a lei seja declarada inconstitucional, né? Estadual. Não, mas depois... isso para mim é, conhecendo a sua competência e sabendo do histórico, para mim isso aí é fichinha. Eu espero, né, isso aí, vamos mobilizar e tudo, porque não adianta só a parte jurídica está sendo feita, certo? Ok. Agora, realmente, precisa da mobilização da categoria e vamos, sendo declarada inconstitucional, obviamente vai se tramitar novamente na Assembleia Legislativa. De que forma? De uma forma justa, ouvindo as pessoas e vão verificar qual é a melhor base de cálculo, a melhor alíquota que seja aplicada, entendeu? Antecipar as questões é uma coisa que eu não gosto de fazer, entendeu? Sim. Eu trabalho muito na efetividade, eu não posso fazer promessas, entendeu? Sim, então... mas assim, a consequência lógica do reconhecimento da inconstitucionalidade da lei estadual é lutar por uma nova tramitação, com um diálogo, uma discussão democrática em torno das alíquotas. E aí se fazer uma nova legislação e, obviamente, essa lei que foi declarada inconstitucional, eu acredito que possa se haver um pedido de revisão, no caso, né? Uma restituição dos últimos 5 anos para essas pessoas que contribuíram a mais e uma lei que foi declarada inconstitucional. Mas eu não estou aqui afirmando absolutamente nada. Eu acho que as coisas têm que ser feitas de uma forma séria. Claro. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser analisado. Primeiro, tem que se obter
o êxito nessa ação. Sim. Para a segunda, a gente pensar em algo... Em mobilizar a categoria, não somente para a discussão do que seria uma nova lei, com bases justas, com parâmetros legais, democráticos, né, com a consciência e a participação de todos nesse diálogo, mas também convocar a categoria para distribuir as ações competentes e requerer aquilo que eventualmente foi pago de forma indevida. A gente não pode falar ainda, nesse momento, de requerer o que foi pago indevidamente. Sim. Porque até então a lei é válida. Ok. Certo? Então, seria prematuro da minha parte eu falar algo que não existe. Sim. Entendeu? A gente só pode falar quando a lei... Vou precisar trazer aqui você de novo. Depois do julgamento, está previsto para quando o julgamento? Bom, estamos na fase final agora do Tribunal de Justiça Bahia, né? Já foram ouvidos todos e a gente está na apresentação de memoriais. Como estamos na apresentação de memoriais, né? Finalização, por isso que eu estou convocando a audiência pública para ouvir os militares, entendeu? Ouvir as pessoas e eu finalizar essa minha petição, certo? E vai ser marcado essa audiência pública. Não sei se vai ser esse ano ou no início do ano que vem, mas com certeza eu vou estar fazendo vigilância constante e informando, sim, a categoria, para que a categoria toda esteja acompanhando de perto a Escola de Gestão Pública da Bahia tem um Instagram, né? Boa. É GPB Bahia, certo? E quem @? É Instagram. Ok, @GPB. G de escola, G de gato, P de pato, Bahia. B de bola. Ok. Certo? GPB Bahia. E outra, tem o meu telefone de contato. Vocês podem, pelo WhatsApp, falar comigo pessoalmente, eu respondo. Agora, o Instagram, ele não tem uma alimentação constante, certo? Até mesmo porque demanda capacidade, tempo e tudo. Então, nós alimentamos apenas com informativo. Obviamente, pelo WhatsApp, né, direcionado à minha pessoa, vocês podem ter melhores informações. Boa. Nós vamos te convidar, deixo aqui o convite já, né, feito de forma preventiva. Tão logo a gente consiga... que a sessão de julgamento seja realmente agendada, seja realmente definida. Logo depois do resultado, queremos te ouvir. Se precisar da TVI para convocar esses municípios, para abrir o espaço para audiências públicas, estamos aqui, conte conosco. E a gente quer acompanhar esse antes, durante e depois. Obrigada. Para trazer para o nosso telespectador uma efetividade, uma resposta definitiva a respeito dessa matéria. Eu agradeço. Eu convoco a todos da região no dia 13/10, certo? Às 9 horas da manhã, na Câmara dos Vereadores, em Ilhéus. E estamos pensando já em uma parceria com uma faculdade daqui de Itabuna e de fazer um novo evento, né? Uma nova audiência pública. Vai ser divulgado no Instagram da escola, o local que vai ser feito aqui em Itabuna também, né? Boa. E estamos abertos a fazer audiência pública em todas as cidades, a redondeza. Podem entrar em contato comigo através do Instagram, vocês vão... Deixa o Bom, você que sabe. Deixa o Instagram melhor, porque senão muita gente vai ligar. O Instagram por si só já é suficiente, faz aquela triagem. E tem um contato meu de WhatsApp, entendeu? E diretamente já é direcionado. Boa. Né? Boa. @GPB Bahia. Pronto, @GPB Bahia. Doutora, muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de contar com a imprensa, que eu sempre contei. Na verdade, isso desde 2010, eu tenho um respaldo, né, com a imprensa, com o Barbosinha, com a Adervan. Eu já escrevi no jornal de Adervan, né? Eu tinha uma coluna no jornal de Adervan, hoje falecido, meu amigo querido. E conto sempre com o apoio da imprensa, porque a imprensa é que informa.
né? A imprensa, sem a imprensa a gente não consegue fazer absolutamente nada. E a sociedade continua contando com seus serviços, com seus favores, com a sua resistência, com o seu posicionamento, porque pode ter certeza que do mesmo jeito que os deficientes aqui, quando da atuação de vocês foram beneficiados, eu não tenho dúvida nenhuma que a categoria da Polícia Militar será beneficiada com a sua atuação. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. E para você que nos assiste, aliás, Cássio, eu tenho alguns minutos ainda ou não? Não? Fica meu beijo e até segunda-feira que vem a gente traz os assuntos aí que envolvem o meu direito, o seu direito, o nosso direito, os direitos delas. Até semana que vem. Estamos de volta depois desse bate-papo aqui muito bacana. Duas advogadas competentes e que falam aí sobre direito. E claro, se você quiser mandar para aquele familiar, para todo mundo do grupo da família, para aquele amigo, pega agora esse vídeo, compartilha lá, manda todo mundo vir assistir aqui ao TVI News, ao Ela por Elas, ao PQP com Toné e claro, há muitas notícias e muitas novidades que vêm por aí também. Tonézinha, venha para o estúdio para a gente continuar aqui já o nosso bate-papo, porque vem muita novidade e muitas notícias aqui na telinha da TVI. Olha só, depois dessa última notícia que a gente trouxe aqui para vocês, dessa balsa que acabou naufragando então na orla de Salvador, temos mais uma notícia. Esse vídeo, gente, é muito complicado, eu acredito que para todos nós, é de embrulhar o estômago de fato. Um entregador, ele foi agredido e chegou a ser baleado após ele se recusar levar então essa encomenda, esse pedido para o apartamento, até o andar, então, dessa pessoa que havia feito esse pedido. A gente fala e conta muito diversos casos todos os dias. Eu, particularmente, peço muita comida na rua, fast food, né, aquela comida rápida. Às vezes a gente está numa correria muito grande, moro no segundo andar, e eu entendo que quando o entregador chega com o meu pedido, eu, Pérola, preciso descer as minhas escadas com as minhas duas perninhas e pegar o meu pedido. Isso aí é o mínimo para todo cidadão. Agora, a pessoa que se nega a pegar o próprio pedido, acredita que esse entregador tem que subir até o andar e ainda se ele se recusa a subir, baleia, com certeza a gente vê ali que é uma pessoa descontrolada, desequilibrada, que não entende do mínimo, que é o respeito ao outro. Respeito pela profissão de quem está ali no seu dia a dia servindo para levar o pão, para levar o alimento para a sua casa. Esse caso aconteceu então na zona oeste do Rio de Janeiro, durante aí uma discussão entre o morador desse apartamento e o entregador que chegava até o apartamento no período da noite. De acordo com os relatos, aconteceu que o entregador ele se recusou a subir até o apartamento, pedindo que o cliente descesse para buscar a sua encomenda. Nas imagens é possível ouvir o outro rapaz falando então: você não subir é uma parada, agora você vai me ver, você vai ter que me encontrar. Então ele fala com o rapaz já em tons de ameaça, dizendo sobre o acontecimento, que se o rapaz não subisse o entregador até o apartamento que ele iria descer, né? E acabou então atirando a queima-roupa nesse entregador. A gente tem um vídeo também, produção, coloca pra gente. Você não subir? Tá ok. Você não subir é uma parada? Estou na Merck. Então valeu. Então valeu. Bora. Que isso, cara? Que isso é o cara? Que isso, cara? Que isso é o cara? Que isso é o cara? Que isso é o cara? Vai minha parada. Cara. Porra, tá me filmando por quê, porra?
Cara, eu moro aqui, cara. Eu sou morador, cara. Ô, Tião! Como tu vai fazer Ô, Tião! Me ajuda aqui, Tião! Abre aí. Me ajuda aqui, Tião! Eu vou te socorrer. Ele me deu um tiro, Tião! Ô, Tião, chega aí, Tião! Sou eu, Valério! Você não subir... Olha, a gente consegue ver pela imagem o momento exato, então, que o policial atira ali contra esse rapaz. A gente fala de duas pessoas que estavam numa discussão, então. O entregador, ele chega até o local e ele fala que não vai subir, até porque o combinado, o pagamento, é até a porta, né, Tonel? O correto, que a gente sabe. Sua encomenda chegou... motivo fútil isso. Sua encomenda chegou, você desce, pega, retira. Agora ele brigar, iniciar uma discussão... Ele desceu e atirou no entregador? Ele fala, você não subir é uma parada. Para a conversa, porque o rapaz interrompe falando outra coisa e ele já atira logo em seguida. E eles ficam ali, ele ainda fica próximo ao rapaz, pega a arma como se fosse atirar novamente. E é o momento, então, que o rapaz começa a gritar, chamar pessoas do apartamento, porque ele também era morador ali daquela vizinhança, daquele bairro. De fato, é uma imagem muito, muito chocante. A gente vê, né, como você disse, Tonel, um motivo fútil. A vida se torna um nada, né? Da noite para o dia. Muito banal. Mesma coisa, Pérola, aquela história do cara que atirou no gari. Exatamente. Matou o gari. Aí foi morte mesmo. Não teve jeito, foi fatal. Com a simples briga de trânsito, ele queria passar, disse que o carro está empatando ele passar com o carro dele, o carro de lixo, da coleta de lixo, que é pior. E ele é casado com uma delegada, né? Da polícia. E estava usando a arma dela. E ele não tem porte de arma. E ele matou o gari, foi passear com o cachorro e depois foi para academia. Brincadeira. Exatamente. O rapaz acabou deixando um filho, uma criança de meses ainda. É uma situação muito difícil, né? Quando a gente vê, né, um trabalhador no seu dia normal, tentando levar o sustento para casa, para sua família, sendo morto desse jeito. E não só esse caso, isso não é um caso isolado, é todo dia. O Brasil, a gente vê os números de violência, as mortes, e mortes não que há motivo para alguém morrer. Mas para morrer a gente basta estar vivo, né? Você está no trânsito, dirigindo no seu carro, alguém passa, bate, encosta, você demora de passar, o sinal abriu, você não viu, ou algo do tipo, você ainda tem que pedir desculpa, mesmo se o outro estiver errado, você tem que pedir desculpa. Por quê? Porque um dos motivos hoje que mais acontece nessas brigas de trânsito é tiro, é morte, é tanta coisa ruim que hoje a gente anda assustado. Você não tem nem como se proteger de nada. Porque você pode até ser uma pessoa equilibrada, porque para uma pessoa fazer o que esse homem fez, atirar no entregador, uma pessoa desequilibrada, que não tem noção, eu acredito que o porte de arma tem que estar com uma pessoa apta. Por quê? Porque é a sua segurança. E não a morte do outro. Eu acredito que a arma, ela traz um poder, né? Aquela sensação do poder, do eu posso, eu quero, eu faço, mas não é bem por aí. As nossas leis, elas ainda são muito frágeis. Principalmente quando a gente vê esses casos. Olha aí o do rapaz, ele trabalha na coleta de lixo, a discussão nem era com ele, era com a mulher, que é a motorista desse caminhão de coleta de lixo urbana. Ela era motorista desse caminhão. O rapaz, o sujeito, ele vai, chega com o carro dele, tenta passar na rua, diz que não consegue entrar, caminhar, porque ele iria passear com um animalzinho, pegou o carro. Ele começa ali uma discussão, inicia uma discussão com essa mulher. Quando os rapazes veem que é esse... o que morreu, eles foram em defesa da motorista, né? Chega para tentar apaziguar. Nessa de apaziguar, foi fatal. Porque ele chega, pede então para que conversasse, porque ela iria puxar o caminhão então mais para frente, mas que dava para passar. Ele pega a arma e atira contra o rapaz. As imagens da câmera de segurança que pegam a rua em que o rapaz cai depois do tiro baleado, é uma tristeza, é um horror. O homem caído lá no chão com aquela roupa,
o fardamento da coleta urbana, um outro amigo também que trabalha na coleta urbana e o carro do cara, do sujeito, dá ré para ele sair da rua. Ou seja, como se aquela vida não fosse nada. Como a gente mata um mosquito, sabe, Toné? Toné? Foi pós, né? O episódio. Que ele ainda saiu, foi passear com o cachorro tranquilo, ainda foi para a academia. Gente, isso é... A vida realmente Ele foi preso em flagrante na academia. Muito banal, motivo banal. Discussão de trânsito aqui no Brasil tem que... Tem que conversar com as pessoas, tem que passar por educação no trânsito. Quando for renovar ou tirar uma CNH, você tem que passar por isso. E tem que ver esses psicotestes que tem, que eu acho que não vale nada, porque o cara é um louco. Ele é um psicopata, ele não é uma pessoa normal para agir dessa forma. Numa simples discussão de trânsito, por favor, você chega o carro mais para lá, todo mundo é estressado. O trânsito realmente estressa. Estressa mesmo, eu sou motorista, eu sei. É uma loucura. Já, quando chega a maturidade, você vai se acomodando mais, não responde muito, o nego faz gesto, dá dedo, não sei o que, manda para aquele lugar, você vai passando. Quando eu tenho um som, eu boto o som bem alto e levanto os vidros para não ouvir o que o cara vai falar, me xingar, sai me xingando lá, eu não respondo. Mas talvez isso também é ruim, porque eu não respondendo está dizendo que eu estou debochando, pode lá na frente parar, descer e voltar e me dar um tiro. Não é assim, tem que ter uma educação para o trânsito mesmo que funcione. Para que essas pessoas, quando elas saem de casa, se ela tem problema em casa, resolva, deixa lá. Você chega no trânsito, você é igual a todo mundo. Você disputa o espaço com todo mundo. E tem que obedecer regras, tem regras. O gari estava trabalhando, cumprindo o dever dele, o trabalhador. A motorista ainda tentou chegar mais para o lado da calçada, subiu na calçada, chegar mais para desbloquear o espaço para ele passar. Ele não entendeu assim, ele simplesmente atirou no rapaz e matou um pai de família. Agora, ainda está preso, né? Porque só iam pagar a fiança dele para ter uma audiência de custódia. Esse negócio de audiência de custódia é uma malandragem. Isso é uma loucura. Só mata, vai para audiência de custódia, paga uma fiança e sai, acabou. O ladrão fica, agora o homicida sai. É solto. Ninguém entende. Olha, essas leis nesse país realmente são muito esdrúxulas, são muito frágeis e não valem nada. Pelo menos para o pobre, né? Olha, uma atualização então desse último caso que a gente falou, então, do rapaz que foi atingido, foi baleado, então, por ter se recusado a subir até o apartamento. A gente fala então de um caso de um entregador e um policial penal. O policial penal José Rodrigo da Silva, acusado então de atirar nesse entregador, na noite de sexta-feira, 29 de agosto, foi preso então por agentes da 32ª DP, nesse domingo à noite. Tá bom, Tonezinha? Já no domingo à noite, ele não se encontrava em casa. Ele é da polícia? Iniciaram da Polícia Penal. O mandato, então, de busca e prisão foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, o pedido saiu já ontem à noite, foram em busca dele e já no período da madrugada conseguiram localizá-lo, né? Nessa madrugada de domingo para segunda-feira. E ele foi preso. Então já tem as imagens até mesmo dele chegando na delegacia nessa manhã de segunda-feira, tá? Então, ainda bem, Tona, que conseguiu localizar. Eu acredito que não vai mudar o que aconteceu. A vida do rapaz ainda continua correndo riscos. Ele está no hospital, mas está em estado grave. O estado dele não é bonito, como a gente vê diversos outros sofrendo, padecendo por conta da irresponsabilidade de terceiros, né? Assim como foi o caso desse homem, né? O acusado aí, então, de ter matado esse gari, esse trabalhador. A gente viu que a arma nem dele era, ele não tinha posse, porte, ele não tinha nada. Ele pegou uma arma que nem pertencia a ele, era da esposa dele, que era delegada. Ah, Pérola, mas é a forma de defesa pessoal dos mesmos. Ele é esposo de uma delegada. Será que não pode vir a ter uma retaliação? Claro, pode. Sim, mas peraí, Pérola, mas se a arma não era dele, se ele é casado com
integrante da polícia, ele devia ter a sua arma com porte. Não precisava utilizar o dela. Olha aí o buraco. É exatamente essa a questão. Ele tinha que ter a arma, tinha que ser dele. Ele tinha que ter uma arma. É questão de segurança, é casada com a polícia, e você sabe que isso é visado mesmo, que é da polícia, já chama atenção. Então ele tinha que ter a arma dele, não utilizar a arma da esposa. Então se ele andava com essa arma no carro, ele tinha a autorização dela. Pronto. Simples assim. Olha, então quando a gente vê um caso como esse, né, Toné, a pessoa que vai trabalhar, vai trabalhar, pensando em levar o sustento para casa, para os filhos que estão esperando, acontece uma coisa como essa. A gente vê o quanto as nossas leis, elas de fato são frágeis. A gente vê a barbárie nesses últimos dias. Eu falo isso, Toné, porque de uns 2 meses para cá, 3, parece que o mundo entrou em um colapso. Toné, a violência está cada dia pior, aumenta, é todo dia um caso, é todo dia um pior que o outro. Agora recente eu trouxe aqui para vocês o caso do triplo homicídio de Ilhéus e a gente fez uma matéria também falando as atualizações. O suspeito de ter matado confessou que é o Thierry. O Thierry confessou, um rapaz de 24 anos, morador de rua. Ele veio de Vitória da Conquista. Esse caso está muito obscuro, viu? É justamente essa a questão, Toné. Olha os últimos dias, o que tudo vem acontecendo. Ilhéus não foi o primeiro caso, aquelas 3 mulheres mortas daquele jeito. Tem um outro caso e que eu nem lembrava mais, nem sabia. Eu tinha escutado por cima, mas cerca de 9 anos atrás, um menino foi morto também naquela mesma região ali, na zona sul de Ilhéus. É a praia dos Milionários, da Praia do Sul. Na praia. Um menino foi morto também a facadas, 9 facadas. Ou seja, será que a justiça, será que as autoridades competentes de segurança pública só vai se alertar quando acontecer o quê? O que mais precisa acontecer? Porque já eram 6 boletins de ocorrências feitos por mulheres que foram atacadas na orla de Ilhéus. Na Zona Sul, nas imediações entre o Hotel Opaba, o Vesúvio, até a chegada ali do Jardim Atlântico. Ou seja, já haviam pessoas, criminosos rondando aquela área, tentando atacar mulheres, seja para estuprar, matar, fazer o que roubar, fosse. Assaltar, né? Assaltar, porque, veja, 6 boletins de ocorrências prestados por pessoas diferentes. Uma mulher, inclusive, conta, e ela estava no protesto da morte dessas 3 vítimas. Ela fala que ela estava andando de bicicleta pela orla, quando acontece então de um cara sair do mato e tentar roubar a bicicleta. Como ela estava em cima da bicicleta, ele foi para tomar a bicicleta, ele empurrou ela e ela caiu. Caiu daquele meio fio que é alto, aquilo ali, meu Deus do céu, uma queda. Dependendo da forma que a pessoa caia, pode ser fatal. E ela precisou passar agora pela 3ª cirurgia no joelho. Teve uma queda muito feia. E ela diz também que um carro ia passando na hora que ela caiu, que o homem desviou e já ia batendo no carro da frente. Agora, uma situação que já estava registrada na polícia. Não só esse, mas outros 5 casos. E não só esses 5, mas há 9 anos atrás de um menino que foi morto por 9 facadas, também naquele local. Ou seja, cadê o policiamento? Mato no mundo, é tanto mato que a gente fica sem entender. Ah, mas logo após esse fato, a prefeitura mandou roçar tudo e limpar. Mas vai adiantar de quê? Já aconteceu. Mas o mato vai crescer de novo, né? Já aconteceu, famílias dilaceradas sem nem saber quem foi o acusado. Por quê? Porque a polícia começou a ouvir pessoas, logo ali no primeiro momento, suspeitos. Mas agora a gente só tem esse Thierry. E outra, a população está indignada com isso, por conta desse Thierry. Há quem diga que não foi ele, há quem diga que foi.
relatos... Foi mais de uma pessoa, viu, Pérola? Os relatos dizem justamente sozinha, isso. Com a arma branca, se fosse até com a arma de fogo, você dava um tiro aqui, matava as 3 em 1 minuto. Já se corresse, matava. Mas com a arma branca, só com uma faca, uma pessoa sozinha matar 3 pessoas, é complicado. E elas não morreram ali. Escute só, desculpa aí. Eu ainda tenho a impressão também que elas não foram mortas lá. Elas foram levadas para outro local, foram mortas em outro local, arrastaram depois e jogaram lá de novo. Eu acredito também nessa possibilidade. Primeiro porque, Toné, são 3 pessoas, 3 mulheres. Quando ele estivesse matando uma, a outra ia correr, ia gritar. Ele ia correr atrás da faca e ia largar uma. E também, eu penso o seguinte, existe uma luta corporal independente, o sujeito tem 1,82 m dele. Tem a luta, tem a luta. Faca, o corpo da gente... Poxa, veja, você... E é uma coisa instintiva, você reage. Se defender. E ainda mais se você tinha você estava em maior número, eram 3. Um só com a arma, com a faca, você ia lutar, você ia se defender. Quando estivesse matando uma, as 2 iam pular em cima dele, qualquer coisa. Ou uma sair gritando, tinha que ter alguma coisa. Não ia ser uma pessoa só cometer um crime daquele com a faca. Me desculpa aí, a polícia aí tá pagando mico aí. Ainda mais a faca que foi usada, né? A polícia, em um vídeo... faca pequena, uma faca pequena, como se fosse uma faca de serra. Para aquele tanto de facada. Gente, as imagens das mulheres eu não quis ver, eu me recuso a ver uma coisa como essa, é uma coisa horrenda, mas a imagem, pelo que é noticiado, pelo que a polícia traz e o laudo pericial tem que falar a quantidade, a forma e realmente o motivo da morte, né? Porque o motivo da morte não vai aparecer no laudo, que são as facadas, e sim, seja por hemorragia ou uma insuficiência dos órgãos, a múltipla. E a gente precisa entender que veio agora recente a público, ao nosso conhecimento, de que ele tem 1,82 m ou é 1,86 m, que ele lutava artes marciais, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, que ele já tinha um boletim de ocorrência por violência doméstica, porque deu murro no rosto de uma mulher. Era um super-homem, será? Mas como assim? Superman? 3 mulheres e os corpos estavam como se fossem empilhados, um muito perto do outro. Ninguém morre colado em ninguém. Agora que ele deixou o cachorrinho vivo, né? E o cachorrinho ao lado, amarrado em um coqueiro. É a única testemunha, né? É a única quem sabe. Ele quem viu tudo, quem sabe contar, mas não sabe falar, uma tristeza. Agora o trauma também para esse bichinho. Imagina, qualquer barulho que ele ouvir, alguma conversa alta entre pessoas, já vai ser ali uma coisa horrível. E só sentir a falta do dono, né? A ausência que é terrível, né? Para o cãozinho, para o animal. Espero que quem tenha ficado, né, Toné, cuide muito bem desse bichinho, ame muito, dê muita proteção, porque ele precisa, né? A gente fala desse caso, é um caso muito triste, muito triste. E a gente pede às autoridades policiais para que façam vistorias, Toné. E não só em Ilhéus, tá? Esse caso aconteceu em Ilhéus, mas em toda a cidade. Itabuna também precisa. Itabuna tem muitas áreas ali. Góes Calmon. Um bairro que é considerado um bairro nobre na cidade. Jardim Vitória é um matagal terrível. Ali, gente, próximo à prefeitura, que agora construiu o mercado, aquela rede de mercado, agora deu uma outra visibilidade. E eu fiquei tão feliz quando eu vi aquilo. Por quê? Porque, inclusive, antes de ter aquele supermercado, era um terreno baldio enorme, imenso, com mato, que tomava uma proporção que ninguém enxergava nada. E um domingo, caminhando à tarde com uma amiga, já estava retornando para casa, eram umas 4h30, por aí, ainda não tinha escurecido. Mas um domingo normalmente é mais parado em todo lugar. Um homem saiu, ela estava com o fone no ouvido, eu estava sem fone, ela mais à frente e eu estava mais para trás. Esse homem saiu desse mato, sem que eu visse, saiu por detrás, deu um pulo onde eu estava e segurou. Quando ele segurou aqui no meu braço, eu gritei e corri. Só que a minha amiga que estava no fone, ela não ouviu eu gritar, mas ela me viu correr, porque eu saí pelo meio da pista. Um carro que estava passando acabou até parando, eu comecei a gritar, ele viu o cara. O que? Fiz boletins. Tentativa de assalto?
Eu nem sei o que era, eu acho que era um assalto, vi Mas duas quando você gritou, mulheres. ele correu. Eu gritei, não, eu saí correndo igual uma louca, assustada. E ele não foi atrás, não? Não, entrou lá pro mato, porque tinha um carro vindo do outro lado. Eu estava do lado de cá, na via como Você tava com do o celular mercado. na mão? Não tava nem com o celular, mas a menina estava com aquele fone. Fone no ouvido. Então, Objeto de desejo, né? com certeza, ele imaginou, né? É um momento oportuno, duas meninas na rua, domingo à tarde, é hora de eu atacar. E assim mesmo ele fez. Então, quando eu corri, que eu entrei rua adentro, a menina percebeu e correu também. Um carro parou, ajudou e ele entrou de novo lá pro mato. Ali, Toné, era um matagal. Você deve lembrar disso. Ao lado daquele prédio, um edifício que fica bem bonito até mesmo no Natal, que coloca aquelas luzes. Então, É o bem centro ao lado médico, do né? mercado. Bem ao lado do mercado era um matagal intenso. E a gente não via nem sequer um pé pra falar assim, olha, não, tem alguma ronda à noite, não tinha ninguém. Mas ali tem câmeras, né? Porque tem aquele mercado. Toné, ali, mas a deve ter. câmera vai fazer o quê? Mas o que eu Depois acho de uma da mulher câmera, Pela, é o estuprada, seguinte, morta, só roubada. vai registrar depois. Vai fazer o Não quê? tem, né? Porque na hora mesmo você já tomou a porrada, um tiro, que for, uma Morreu. facada. Agora depois a câmera vai ver quem foi, depois. E se prender, porque mesmo assim ainda tem que procurar, tem aquela série de questões. Então, fica o nosso alerta e não é só sobre Ilhéus, tá? Muitos lugares aqui em nossa cidade passam por essa mesma problemática. É muito mato, uma insegurança, a gente nem sequer pode andar nas ruas da cidade. Agora, imagina, né? O cidadão de bem precisa ficar trancado em casa para não ser roubado, não ser lesado. 3 mulheres fazendo passeio numa praia com um cachorrinho. E ali é uma área nobre. Porque a Praia do Sul, principalmente essa, esse trecho eu conheço bem ali, que é a Praia dos Milionários, já frequentei muito ali. A Praia dos Milionários, quer dizer, olha o nome, só vai gente bem. Então devia ter pelo menos a dignidade, a decência de ser mais fiscalizada, mais monitorada pela polícia. De vez em quando está passando lá uma patrulha, uma coisa assim para olhar. Porque tem hotéis ali também, tem grandes hotéis ali, pousadas. Ali tem que ser, afasta o turismo, o turista. O turista que vai lá não vai querer mais ir ali. Bicicleta você não pode andar. Bicicleta é objeto de desejo, celular também. Você não pode, quer dizer, você tem o dinheiro, você trabalha para comprar uma coisa que você quer ter, o seu desejo, um objeto, coisa de consumo que você quer. Eu quero ter o quê? Quero ter uma bicicleta para me pedalar e fazendo exercício e tal. Você não pode. Porque é o objeto de desejo do assaltante. Você perde no mesmo minuto que você comprou, ainda fica devendo lá. Você compra a prazo, você fica devendo não sei quantas parcelas, e você ainda sofre, ainda é vítima, ainda sofre, ainda apanha, toma tapa, quando não morre, né? Infelizmente. Eu acho que a polícia não é só questão de viatura. Todo dia estão entregando viatura. Mas tem que ser mais eficiente. É o que a gente cobra. Não é questão só de viatura, é questão de eficiência, de inteligência e de eficiência. Olha, exatamente. E a situação da Bahia, Toné, se encontra muito difícil, né? Jequié foi já um lugar muito bacana até de se viver. Hoje em dia, tá dentro Aí, sua amiga tava das com esse cidades fone mais de ouvido, que perigosas. vai ela domingo de tarde com esse fone de ouvido. Aí, para chamar atenção. Ah, Você não Toné, pode mais. eu Você tem que ficar com o fone de ouvido em casa, escondida, com a porta trancada. É por aí. Eu concordo com você, Toné, mas existe um outro ponto também. Quer dizer, a gente vai viver tão refém de tudo. É isso que eu tô dizendo. É o que eu acabei de falar. A gente tá vivendo Você tem refém, que o usar mundo tá o horrível. fone de ouvido em casa, trancado, com a porta trancada, tudo, porque não pode sair na rua, porque é problema. O mundo tá terrível, ou seja, os bandidos que vivem, a gente tenta sobreviver. Porque você não pode ter um celular. Se atender o celular na rua, meu Deus, olha para 5 lados. Você tem até que baixar o volume, que se Não tocar, é nem para 4, frente, do lado e atrás. Não, você tem que olhar para 5. Tem que ter uma visão panorâmica. Para você ver se não tem ninguém suspeito te olhando, te perseguindo. Estaciona seu carro, você já fica com medo. E mulher é mais vulnerável ainda, né? Sabe que você correu, né? Que ninguém vai enfrentar. Eu corri. Ninguém eu é corri doida porque de eu já fui enfrentar. assaltada uma vez. Hoje eu já ando assustada. Eu até estava comentando esses dias aqui mesmo no programa. Acho que eu falei com o Barbosinha, Toné. Eu já ando assustada. Me olhou uma vez, tá bom. Olha, não tira pedaço. Olhou na segunda, já te olho também. Não vou dar nem brecha pra terceira. Na terceira eu já tô correndo longe.
Não, não fico não. Claro, a gente fala sempre, né? É importante a gente se defender, a gente se proteger. Ou seja, verificar para onde a gente está indo. Se é um lugar deserto, corrente, escuro, você não pode andar. Eu vi uma mulher outro dia com problema, ela foi assaltada. Aí o bandido queria levar a aliança. Meu mas a aliança Deus. estava apertada. Quase que ele ia cortar o dedo da mulher para levar a aliança. É brincadeira, gente. Então, você não pode mais andar com aliança, com corrente, brinco. Meio bijuteria, eu acho que ele pensa que é, sei lá, trocar por droga, por uma pedra de crack. E falta arrancar o pescoço da pessoa para tirar, né? Também. Fora que ainda tem isso. Tá difícil. Olha, é difícil. Você não pode mais nem ser bonita, né? Ser Não. vaidosa, tá difícil. Tá difícil. Tem Daqui que a andar pouco com a a gente... cara feia lá. Você tem que andar que nem um... Tem que andar desarrumada, porque senão chama atenção. Tem que andar do jeito que veio ao mundo, porque infelizmente no mundo que a gente Aí chama vive, atenção, né? De qualquer forma. mas é difícil, né, Tônia? A gente tenta sobreviver, porque viver tá ficando E difícil, cada vez mais segurança, improvável. essas eleições, a campanha eleitoral do próximo ano, primeiro lugar não é saúde nem educação, já falei aqui, volto a repetir, vai ser segurança, que tá um escândalo, uma falta de respeito muito ruim. É complicado quando a gente vê a quantidade de pessoas, Tônia, que já foram mortas depois de um roubo. O latrocínio é uma escárnia. É difícil a gente falar disso. Além de roubar, ainda vai matar. Olha o caso de Ilhéus. Eu não sei se você lembra, mas no início do ano eu noticiei esse caso. Uma mulher, 7 horas da manhã, saiu para fazer um passeio ali na Zona Sul. Depois, um pouco do local onde encontraram essas 3 mulheres, na praia. Ela saiu para fazer uma caminhada, um passeio. Porque ela não estava com o celular, nem com nada, nenhum objeto de interesse do bandido, dos bandidos que eram 2, ele assassinou ela. Você na tem que frente sair, tem do que levar o marido, dinheiro do né? bandido. E não pode ser pouco, não. E outro, o corpo dela ficou lá por horas, até porque a área precisava ser preservada, enfim, aquela questão toda. E pessoas passando com o carro via aquele corpo lá. Era uma vida, um sonho, uma história, filhos, família. É uma falta de respeito. E o governo da Bahia, nada. A gente não vê um posicionamento. O secretário de Segurança Pública, nem Ilhéus não chegou. Cadê? A gente vai unificar forças, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Quando a gente fala de segurança pública e reclama do que está acontecendo, que é o cidadão de bem não poder viver porque fica refém até dentro de nossa casa, aí a gente vê tudo isso acontecendo. Além do turismo, que foi prejudicado, porque os comentários são os piores possíveis. Quando a gente entra, eu mesma sou a pessoa que eu entro em todos os comentários, primeiro para eu filtrar o que está acontecendo e ver se tem outras informações. Segundo, para entender as opiniões ali. E uma das mensagens que mais aparece é: eu passava férias em Ilhéus, eu queria ir para Ilhéus em dezembro, queria passar o verão em Ilhéus, ou já marquei para ir, não vou mais, desisto. Olha, eu já fui nesse lugar e nunca imaginei que aconteceria isso. São comentários como esse que mancham uma cidade que tem gente do bem, que tem trabalhador, empreendedor, pessoas que dão a vida nessas épocas do ano que mais estão cheias, né? Que normalmente ali são os meses de férias, entre junho, julho, dezembro, janeiro, carnaval. Aí quer dizer, o barraqueiro, o rapaz que vende queijo na praia, a moça do acarajé, fica todo mundo sem ganhar. Porque o mínimo não foi feito. Um patrulhamento nas vias, um patrulhamento nas praias, aquele mato que ali é sim um abrigo para pessoas que moram na rua e para pessoas que, além de morar na rua, fazem barbaridade com o ser humano, porque não posso nem chamar, na verdade, de ser humano, né? A pessoa que faz uma coisa dessa, que fizeram com essas 3 mulheres, mas que mora ali, Toné, a gente viu, tinha colchão, tinha tanta coisa, era tênis, era garrafa, ou seja, eles já estavam Resto de dormindo, comida, morando quentinha, por lá, tava e tudo ninguém lá. nunca viu. Aliás, teve um relato também de uma mulher, uma que trabalhava numa barraca ali bem próxima, ela falou que ela já socorreu 3 mulheres. Uma das mulheres, o homem estava com
uma máscara no rosto. E ela disse que a mulher correu pra barraca, começou a chorar, a gritar. E ela viu ainda o cara saindo pra lá, com algo na mão, mas não sabia se era um material, o que fosse. Mas ele tava com alguma coisa na mão. Uma outra mulher pegou um pau, uma madeira, conseguiu bater no rapaz e aí ele correu pra lá. Então já era o caso de fazer vistorias nesse lugar, realmente da polícia estar ali ajudando, porque agora já aconteceu. Vai adiantar de quê? Colocar câmera, tirar esse mato. Vai adiantar de quê? Não tem como, Toné. Ou então pedir aos proprietários do estabelecimento, quer dizer, que tenham a sua própria segurança. Quer dizer, é mais um custo para o proprietário de um bar, um restaurante que fica na beira da praia. É mais um custo. Da mesma forma que as pessoas que moram em casas, em residências, tem que instalar uma câmera, é o custo. Tem que ter um cachorro, custo. Tem que botar grade em porta e janela em tudo quanto é lugar, ao custo. Tudo isso é custo. A gente paga a segurança pública através dos impostos que a gente paga, e são altos. Porque os impostos no Brasil é um escândalo, são muito altos. A gente já paga isso, já está embutido. A segurança pública, que é dever do Estado e o direito do cidadão. Só que a gente não recebe isso. A gente tem que pagar a parte, paralelamente, tem que pagar a vigia, tem que pagar isso. Na minha rua mesmo tem um rapaz de moto que passa e você paga por semana. Ele com apito e ele vai passando. Aí quando a senhora chegar e tal, quando a senhora estiver na rua à noite, a senhora me liga, estou chegando, que eu vou para sua porta para dar realmente suporte à senhora para entrar, abrir o portão, etc. Aí fica difícil. O seu portão não é eletrônico. Sim, qual é? E me diga qual é a vantagem de ter o portão eletrônico. No que você está abrindo, o cara já lhe pegou. Portão eletrônico não tem essa velocidade toda, ele já está em cima. Você tem cachorro? Tenho. Mas antes de abrir a porta, eu tenho que prender o cachorro, senão o cachorro dispara e some. É loucura. Só o cidadão é que apanha, não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. É por aí. E só depende da gente, né? Eleições chegando, é justamente o que você falou. Esse deve ser o ponto principal, é o ponto de partida, porque não adianta investir na educação, investir a pérola, mas justamente a criminalidade está assim por conta da educação. E as escolas todo dia, eles roubam, pulam o muro, rouba tudo, o computador, bujão de gás, rouba tudo que tem lá. Comida das crianças, até a alimentação das crianças. E assim, Toné, é um sistema porque que fica difícil também, Pérola, desculpa aí, você ter uma polícia em cada porta de escola, mas você tem que ser eficiente, tem que ter inteligência, saber realmente os bolsões onde a criminalidade é maior, quem é quem são os noiados que vivem ali, quem são os moradores de rua que moram ali, os moradores de rua. Você tem que ter fazer um trabalho de eficiência, de inteligência. Focar nisso. Aí as escolas ficam Deus dará. Não dá para você botar uma polícia em cada porta de escola, claro que não. Mas você tem que ter um trabalho de inteligência. Mas como você é burro, você não vai ter nunca inteligente para saber ter uma segurança pública que funcione. Não é só aqui em Itabuna, não. É no Brasil todo. Não importa que é no Brasil todo. Eu moro em Itabuna, eu quero que funcione aqui. Exatamente, Toné. E esse é um pedido nosso todos os dias, né? A gente como mulher... Aí tem que rezar, né? A gente vê a vida sendo ceifada por nada. E mulher ainda é pior, tá sujeita a estupro, né? Aí é que o trauma é pior, meu amigo. Você não pode imaginar o trauma de uma mulher estuprada. Você não pode imaginar. Não é o dinheiro, o celular carrega. Vai lá e compra de novo. Mas o estupro é difícil, é muito. Para cicatrizar, dá trabalho. E o pior, Toné, a gente vê uma mulher que foi estuprada, roubada, violentada de todas as formas possíveis. E se ficar grávida? Parando a vida. Não, e ela para a vida dela. Por quê? Se ficar grávida, ainda marginal desse, vai fazer o quê? O aborto é proibido, sim. Olha, é muita loucura para a cabeça de uma mulher. Isso. Aí a vítima, ela fica presa, porque a pessoa nunca mais vai viver como ela vivia. Ela nunca mais vai ser a mesma. É um trauma muito grande, gigantesco. E o bandido, o criminoso, fica solta nas ruas. Fazendo de novo a mesma coisa. Fazendo outras e outras e outras. Então, enquanto as nossas leis, elas não forem mais severas, significativas, vai continuar acontecendo. Enquanto as nossas escolhas não priorizar a segurança pública, o nosso bem-estar
E o bem-estar das próximas gerações vai continuar acontecendo mesmo. Você vai continuar tendo medo de sair na rua, você vai continuar tendo medo até de comprar um celular, um carro, uma moto, porque você estaciona a moto na porta da sua casa, você sobe, entra, sai, você não sabe nem se vai estar lá. Você nem terminou de pagar. Quantas vezes eu já vi anúncio Mas quem compra essa moto roubada? Justamente, existe uma alimentação, né? Tem um receptador, aí ele repassa uma pessoa. Aí quem compra com a moto mais barata custa um valor, quando você vai lá e você compra bem abaixo do valor de mercado. Exato. Sim, alguém está comprando. Você tem alguém para vender que recebe esse objeto roubado, esse produto. Então, é o que eu falo, é inteligência. Justamente. E vai nesse ferro velho para você ver o desmanche que tem de peças de carro, de automóvel, de caminhões, é tão pneu, é tudo de rouba. peça, é de bicicleta, é de moto. Então é por aí, é inteligência. Vai lá. Olha isso aqui, se o senhor tem a relação, eu tenho que ter a nota fiscal de tudo aqui que o senhor tiver aqui. É peça usada, mas eu quero que tenha aqui a nota toda aqui. Não tem, fecha, porra, apreende, acabou. Toné, isso vale tem também para essas lojas de celulares, tá? De aparelhos também. Celulares. É. Eu falo isso porque eu já fui roubada e assim... Teve um outro episódio... Você não conseguiu reaver, não? Não consegui pegar o celular. Outra coisa, o celular da minha mãe registrou tudo certinho. O da minha mãe também, inclusive, é daquela marca que todo mundo acredita que é a mais segura. E, de fato, a gente consegue ver em tempo real. E quando o celular da minha mãe foi roubado, eu conseguia ver pelo meu, porque era a mesma conta, então a gente conseguia ver a localização exata. Eu dentro da delegacia, o celular apontando naquele local, mas ninguém podia fazer nada. Foi me falado de que eles passariam por lá, mas ninguém pode fazer nada. Ou seja, estava apitando em uma rua. Então, para que vai registrar de um bairro, esse boletim? Para quê? Um número de casa. Eu estava com outro aparelho celular marcando onde era naquele exato momento. E eu estava vendo o sujeito, ou que já tinha passado para alguém, terceiro, não sei quem era que estava com o aparelho, mas eu estava vendo naquele exato momento, sentada na sala de uma delegacia, prestando o boletim de ocorrência, porque minha mãe, dentro do comércio dela, foi roubada. Você já marcou a localização, tudo, ele mexendo tudo? Tudo, ainda ficou assim. Aí a polícia disse que não podia fazer nada? Não podia, porque não tinha mandado, não tinha isso, mas isso tinha acabado de ser roubada, estava aqui mostrando por que não consegue. Então, é por isso que continua tendo quem receba, tendo quem compre, quem repasse, porque as nossas leis, elas infelizmente são assim. O cara vai hoje para a delegacia porque ele matou, fez isso, fez aquilo, amanhã é solto. Infelizmente, e por vezes nem mesmo os nossos policiais têm culpa disso. A gente vai e volta, fala o quanto a dificuldade em tudo, a segurança, mas às vezes a polícia faz o trabalho e no outro dia a justiça vai e solta. Aí fica brincando de pega e esconde com bandido. E depois é o seguinte, isso aqui, ó, sua vida tá toda aqui. Seus telefones, seus familiares, seus amigos mais íntimos. Prejuízo. Os seus dados bancários, tudo aqui. Aí é problema. Um prejuízo aí muito grande, que eu não sei como resolver. É um prejuízo muito grande, fora que hoje em dia... Aí você tem que cancelar a conta, você tem que mudar a senha de tudo. Isso é só a vítima continua sendo realmente a parte mais fraca e vai ser sempre. Não tem como mudar isso. Enquanto realmente não houver um serviço de segurança pública que atenda o cidadão e que, como eu falei, você falou aí, que seja rápido. Também tem que a rapidez. Foi a rapidez no roubo, no assalto, mas tem rapidez para elucidar, para ir atrás do bandido. Justamente. Se isso acontecesse, a gente veria que os casos iriam ter uma redução. Por quê? Porque se você rouba, a polícia vai buscar lá onde você estiver. Nunca mais você... já pensa duas vezes, né, Toné? Já pensa duas vezes. Alguém está comprando esses aparelhos celulares, não é, Pérola? Alguém está comprando. Porque tem quem compra. E revendendo, né? A preço mais baixo. É o mercado. Então, se não há fiscalização... Mercado ilegal, né? Quem roube e a quem compre. E quem compra é tão ladrão quanto quem foi lá e disparou, quem foi lá e falou, quem foi lá e fez as ameaças. É tão ladrão quanto, Toné.
Eu fico impressionada. E eu que repassa também. E aquele que vai comprar no receptador também é cúmplice, porque sabe que é produto de roubo, porque tá com o preço bem mais baixo. Mais baixo. É. Fora que tem uma outra questão, viu? Por vezes tem muitos aparelhos, Toné, que eles desmontam, pegam peças. Essas empresas, lojas, não todas, não vamos generalizar, porque sim, tem gente ainda correta, do bem, mas que tem, honesta. Tem, né? Tem quem faça sujeira. Mas que tem muito, tem em massa. Pega o aparelho, desmonta. Você tá precisando de quê, Toné? O seu display queimou, a tela queimou. Ah, eu tenho um aqui. Você nem sabe de onde veio. Então, se existe quem roube, existe quem compra, é porque a coisa está sendo alimentada. E se está sendo alimentada, cabe ao Poder Judiciário cessar. Ou com leis mais severas, uma fiscalização de fato nessas empresas de eletrônicos, nessas empresas que realmente estão ali no mercado. Porque fora que existem as outras, né, no escondidinho, por debaixo do pano. Mas aqui está no mercado. Deve também... Ah, me poupe, né? Tá lá com o nome, tudo bonitinho, a loja, mas você nem sabe aquele produto de onde é que tá vindo. Não tem nota fiscal, não tem documento, não tem nada. Agora você bloqueia o quê? O aparelho bloqueia o chip, bloqueia o quê? Não, no caso... Porque todo celular ele tem uma identidade, né? Não tem? Tem. Então, tem o IP. O IP, então. Esse IP, né, a depender do modelo do seu aparelho e a marca, você consegue bloquear o telefone. Então, esse aparelho ele só pode ser usado por terceiros quando ele for desmontado. As peças, a bateria ou alguma coisa, o material, a tela, algo desse celular pode ser utilizado. Mas ele não pode ser ligado. Porque na hora que ele for ligado, vai disparar o alarme. Ou a empresa... produto roubado. Isso, tá como um produto roubado. É. No caso dessa marca que eu falei pra vocês, do celular da minha mãe, que eu tenho acesso, eu consegui bloquear de longe. Não foi nem a polícia, eu mesma consegui dar como roubo, perdido, furto. Enfim, quando ligassem o celular novamente, Toné, a partir desse momento... chegaria a notificação para mim. Então, esse aparelho começa a apitar, pi, 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 como se fosse um alarme. Então, esse aparelho, obviamente, já foi aberto, as peças foram vendidas, até porque há um comércio muito grande em cima disso. Porque é um aparelho caro, então quando você quebra alguma peça, você compra na mão de terceiros para você evitar comprar um novo. E por isso que continua. O receptador sempre está comprando, porque sai mais barato. O bandido vendeu para você por R$100, uma peça de 1.000. Você chega na assistência técnica, paga 500. O aparelho era 4. Alguém tá ganhando, né? O aparelho que era 4, 5. Você pagar 500 na tela, você vai comprar outro? Não. Você compra aquela tela que já era de outro celular roubado, que foi vendido por 100, mas que vale 500 ou que vale 1.000. Então, existe o comércio ilegal, existe sim as assistências técnicas que são de fato honestas. Isso aqui a gente atesta porque existem pessoas boas ainda, mas existe sim quem recepite o roubo e principalmente, Toné, quem fecha os olhos mesmo sabendo que ali está errado. Então, cabe a gente também ter consciência. De roubo, né? Cabe a gente ter consciência, porque hoje você compra o celular roubado do outro, a moto roubada, a peça roubada. Amanhã pode ser a sua. Ou quem sabe se essa peça roubada não foi nem do seu já que foi roubado. E aí? Foi todo desmontado. É complicado, né? Mas é Brasil. Brasil não é para amadores, Toné. Brasil não é para amadores. Nós temos muito que aprender. Olha, um outro assunto também, é um dos mais esperados. É o julgamento de Bolsonaro, está chegando. Hoje é 1º de setembro, amanhã é dia 2, Toné. Amanhã, então, começa essa fase de julgamento, não só de Bolsonaro, mas dos outros 7 réus. São 8 no total, né? 8, 7 fora Bolsonaro. Olha aí a imagem, então, do ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele pode responder, então, aí por 5 crimes, penas somadas que podem chegar a 43 anos. Esse número corresponde à soma de pena que chega a ser máxima pelos 5 crimes pelos quais Bolsonaro e os outros 7 réus foram acusados pela PGR, a Procuradoria-Geral da República.
Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro e esses outros 7 réus, eles podem ter a punição de até 43 anos de prisão, caso sejam condenados com pena máxima pelos crimes que são acusados e as penas sejam somadas. O grupo responde por 5 penas. Os crimes são chamados, então, por núcleo crucial, e esses serão julgados na primeira turma do Supremo Tribunal. A gente sabe que será pela participação na tentativa de golpe de Estado. Olha, o meu microfone deu uma falhinha aqui agora, eu não consegui falar com vocês, mas eu vou repetir novamente. O grupo, então, responde por 5 crimes. Os 8 réus, eles são chamados núcleo crucial. Eles serão julgados, então, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, pela participação na tentativa de golpe de Estado. O STF julgará associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado e incitação ao crime. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, pede na denúncia que, em caso de condenação, as penas sejam somadas. Então, o STF julgará Jair Bolsonaro, o ex-presidente, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, o Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, e o Augusto Heleno, o ex-ministro do GSI. A gente sabe, então, que essa lista aí, ela segue sendo, né, Tônia, esperada, porque amanhã inicia, então é dia 2. As penas para os crimes são a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. A pena, então, varia entre 4 e 8 anos. Tentativa de golpe de Estado, que é uma pena de 4 anos, se for mínima, a 12 anos, máxima. A participação em organização criminosa armada, com pena de 3 anos mínima a 8 anos máxima, podendo chegar a 17 anos de prisão, com os agravantes de uso de armas de fogo e participação de agentes públicos. Dano qualificado, de pena de 6 meses, que é a mínima, a 3 anos, máxima, e deteriorização do patrimônio tombado. 1 ano, a pena mínima, a 3 anos, com a pena máxima. Então, agora, tem esses 40 anos de prisão, mas isso ainda tem depois de muito recurso, viu, Pérola? Não é assim também, não. Exato. Não, esses são 2 recursos que eles conseguem entrar após toda essa fase. Serão 4 sessões. Essa semana acontecem 2, na próxima semana mais 2. Então... É dia 3 de setembro, dia 9 de setembro, dia 10 de setembro, dia 12. Isso, e dia 12. Então, assim, vai ser organizado em 3 sessões, iniciando às 9 da manhã, vai até meio-dia, tem um intervalo de almoço, retorna às 14, volta às 19. Aí a segunda sessão vai durar até meio-dia, na terceira vai ser o mesmo turno de 9 a meio-dia, tem o horário de almoço retornando às 14, indo até às 19, e a última sessão indo até meio-dia. Então vai ser aí separado por sessões, caso seja fixado a pena, as circunstâncias individuais de cada réu são avaliadas pelos magistrados e as penas variam conforme o grau de envolvimento nessas ações. E é onde eles vão cumprir as penas também, né? A fixação do tempo de prisão leva em conta os fatores como idade, antecedentes criminais e outras circunstâncias também. E ainda no cenário de uma eventual condenação, a defesa dos acusados podem tentar, por meio de 2 tipos de recursos, alterar essa pena aplicada a eles. Existe também a progressão de regime. Embora a pena máxima pode chegar, Tônia, a 43 anos de prisão, se o grupo for condenado, é possível que eles não cumpram todo esse tempo, então, de prisão. A legislação penal brasileira, ela prevê que a progressão de regime, ou seja, a passagem do preso para o semiaberto, por exemplo, seja sim um pedido da defesa e seja acatado.
O período total da reclusão dos mesmos pode depender das variáveis, o comportamento, também se o condenado... Problema de saúde. Se o condenado já cometeu algum crime, se não cometeu, já é sim algo relevante. Também o trabalho, estudo no estabelecimento penal. E além disso, o tempo máximo de prisão no Brasil é de 40 anos. Então, se já tem 43, já não fica aqueles 3. Então, já diminui. Então, já diminui mais 3 anos. E vai caindo, vai caindo. Além da idade, fatores de saúde também são relevantes. No caso de Bolsonaro, realmente, isso é muito importante frisar, Pérola, porque ele tem várias comorbidades. Até hoje, aquele problema da facada, não é? Que ele continua usando aquela bolsa de colostomia e ele realmente tem problemas, agora ele está com muito soluço, de vez em quando está com a crise de soluço. Ele estava no Rio Grande do Norte fazendo lá, teve uns movimentos lá, ele foi para lá, umas reuniões, e ele teve que ser internado com urgência, porque ele teve problemas muito sérios. Agora, em caso de condenação, precisa saber onde é que eles vão cumprir essa pena. No caso dos oficiais que são, ou do Exército, da Marinha, que tem aí alguns, tem que ter instalações militares. Bolsonaro é capitão, é ex-capitão do Exército. Pode ficar também no quartel-general do Exército. Ou então poderá ficar numa sala especial da Polícia Federal, como o ex-presidente Lula ficou. Mas tem gente já pedindo que ele vá para ficar na Papuda, junto com criminosos comuns. Não pode, primeiro porque ele é um ex-presidente, ele não pode, ele é um preso político, ele não vai poder ficar lá. Ele não cometeu nenhum crime, ele não pertence a nenhuma facção do crime organizado. Então viagem do pessoal do governo, esse Lindenberg Farias, que é um louco, pede cada coisa, que inventa cada história. Eu não sei não, é difícil. A situação mais difícil aí é de Bolsonaro. Porque, claro, é o ex-presidente, né? É a cereja do bolo. Todo mundo quer condenar. Mas a gente tem que ficar atento, porque passaram por cima de muita coisa e estão fazendo de uma forma como a defesa mesmo disse. Tem muita parcialidade aí. E parece, como sempre, já não é um julgamento mesmo, é um julgamento político. E que tem um lado. O lado é o lado do PT. Pronto, acabou. É o lado do governo, do presidente Lula. Olha, uma outra questão, Toné, que a gente também tem é sobre o decreto, ó. A passagem vai aumentar aqui em Itabuna, né, Toné? Não é isso? Eu falei sobre isso aqui no início. Vai aumentar. E tem essa tal dessa reunião. Que integrante do conselho disse que nem foram convidados para essa reunião. Não é isso? Eu mandei uma matéria para você. Pessoal, o pau tá quebrando. Aí, cadê a ata dessa reunião? Tem que mostrar. O pessoal aí da prefeitura tem que mostrar. Aí já emitiram um decreto, já divulgaram que vai aumentar de 13,70 para 4,50, mas ninguém está sabendo. Nem os próprios integrantes do conselho, que eles que têm que autorizar. Eles que tem que ter um número suficiente de presença. Ninguém sabe quem estava nessa reunião. O pessoal disse que nem foi convidado. O pessoal da prefeitura tem que vir explicar. Tem alguma coisa aí misteriosa. E o decreto já está aí rolando. Vai aumentar a passagem. Olha, quando a gente fala de transporte público, essa é uma questão, Toné, que tem que ser levantada pautas e mais pautas. Primeiro, por quê? Porque muita gente depende desse transporte para trabalhar, para chegar em casa. Segundo, esse reajuste, ele surge do nada. Nem os próprios membros do conselho nem sabiam o que vai acontecer, como é que vai acontecer. Eles têm que fazer, porque o conselho é a peça primordial nessa história. Então, se não tinha integrante do conselho, como é que vai? Aprovar o quê? Cadê a ata? Mostra a ata aí, ô prefeito. Olha, então o Conselho do Transporte diz nunca ter se reunido com o prefeito, que nunca autorizou, nunca teve nenhuma reunião para esse aumento. E aí, Toné, como é que vai ficar, hein? Né, Pérola, aí. Como é que vai ficar agora, hein, Toné? Tem alguma coisa aí irregular. Alguma coisa aí que está muito obscuro e tem que alguém vir aqui. Nós somos realmente imparciais. Tem que vir aqui e explicar, tem que ouvir um lado e ouvir o outro.
Vamos ouvir os dois lados. Quem é que está errado? Teve essa reunião? Teve. Tem essa ata? Cadê a ata? Mostra a ata aí. Vai aumentar a partir de quando? É de 13,70 para 4,50? Vamos explicar por quê. E por quê? Qual o objetivo? Qual a motivação desse aumento agora? Por quê? Os custos aumentaram? Sim, me explique que tipo de custo que aumentou. Foi isso aqui? Foi o quê? Foi como é combustível, despesa com pessoal. Tem que falar. Tem que listar esses produtos aí, esse trabalho que foi fundamentado esse trabalho baseado nesse aumento dos custos que as empresas tiveram. Então vamos listar e mostrar aqui. É simples. Ô gente, agora você fazer uma reunião que depende do Conselho Municipal de Transporte Coletivo e os integrantes que não estavam lá, ué, que é isso? Então foi o que só tinha fantasma, assombração, Justamente, agora quem sofre com isso é a quem vai população, sofrer o quê? né? O usuário que vai pagar mais caro, o passageiro. É só quem sofre. E que tem um serviço ainda, continua de péssima qualidade. Alguém me falou recentemente, Tony, até que os ônibus até que funcionam, tá até a questão do conforto, assim, ainda tá funcionando tudo, uns tem ar-condicionado e tal, tá funcionando. Mas as linhas são poucas, a frota ainda é pequena, não tem nem 50 ônibus rodando. Numa cidade como Itabuna, não atende a demanda. Tá faltando mais ônibus, tá faltando mais carro para rodar, para atender o povo. Exatamente. Não é só cobrar não, que infelizmente faz uma manifestação aqui, acolá, vai sindicato disso, sindicato daquilo, bota o povo na rua e no fim fica aí por... Nunca vi baixar, nunca. Fica tudo no mesmo. Ou no mesmo, daí da outra vez vem outro aumento de novo e pronto. Mas tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. A população também tem que se manifestar. Isso não está correto. Tem alguma coisa errada. O buraco é mais embaixo, Pero. Exatamente. Agora é o momento, né? É o momento da gente entender, já que esse conselho nunca se reuniu com o prefeito, o que está acontecendo? A prefeitura até o momento também ainda não emitiu nenhuma nota para falar sobre o que está acontecendo. Não, só emitiu o decreto no dia 25 de agosto, semana passada. Aí a passagem já entrou em vigor também? E aí vai aumentar e acabou. E que teve essa reunião com o pessoal do conselho, mas os integrantes do conselho disseram que não teve essa reunião, não. Eu não estava lá. Ô, gente, quem estava lá? Exatamente. Assombração. Pois é, Tony. Então, a expectativa primeiro é de que a população entenda o que está acontecendo, uma vez que não houve essa reunião e que seja esclarecido. E o segundo... A passagem é X, sim, mas se atende às suas necessidades, está atendendo, não tem problema, a gente paga. Ônibus a gente na até rua, reclama, não tá mas a gente atendendo, paga. Tudo bem, mas se não está atendendo às nossas necessidades, não está adequado, não tem o horário, as linhas não estão atendendo, então aí tem que protestar. O certo é protestar, fazer o quê? Exatamente. Então, assim, horário de ônibus, tá? Tem ônibus indo para sua casa, te levando ao trabalho com conforto? Não, não tem. E nos horários que você precisa. Justamente. Né? Por quê? Pra você porque não chegar atrasado no trabalho. Há uma superlotação. Então, para aqui, para acolá, mas pouco ônibus. E aí? Aí você pega um ônibus que passa em 30 bairros e nunca chega no seu. Você tem um horário, seu patrão não quer nem saber. Você tem que sair de casa 3 horas para chegar 7 horas no trabalho, né? Olha lá. De noite para chegar em casa, você tem um horário também, porque é tudo muito perigoso. Ninguém pode estar andando por aí pela rua 10 horas da noite. E até porque quando você tem os pontos de ônibus, nem todos você desceu perto. Aqui, sua casa tá ali. Não Exatamente. É assim. Você tem então, ainda que andar para chegar até sua casa, né? Pois é, então existe pouco coletivo nas ruas, não atendendo a todas as necessidades. Isso aí é um ponto que a gente tem que falar assim. Para quem anda de coletivo, esse é um ponto que as pessoas reclamam. Olha, chegaram novos ônibus, a gente passou sim por um problema muito grande aqui em Itabuna, era uma outra empresa. Só tem uma agora, eram duas, só tem uma, né? O ônibus ficava quebrando a cada buraco que passava, porque as ruas estão sim precisando de... Aí já envolve outro problema, já a infraestrutura. Pois então o problema não é do ônibus, não é da empresa. Mas é dos ônibus também, o problema é da prefeitura. Os ônibus também, os ônibus quebrando
Quantos vídeos a gente viu ali nas redes sociais? Então, assim, é muito difícil a gente ver tudo isso. Agora ganhamos sim novas frotas de ônibus. A gente fala e a gente tem que dizer os pontos negativos e os positivos. Novos ônibus sim, com ar-condicionado. A gente inclusive tá vendo aí um pintadinho bonitinho, amarelinho da cor da cidade. Tem carregador para quem anda. Eu não ando de coletivo, mas eu sei que tem sim carregador. Entregou tudo bonitinho. Entregou tudo bonitinho. Agora, tem que ter mais ônibus rodando sim, porque Itabuna tem crescido muito, é muita gente, horário comercial, a pessoa precisa trabalhar, bairros, voltar, bairros. Menino que faz faculdade, quem estuda, precisa ir para a escola, tem que chegar no horário certo. E além de tudo, a gente entende que tem é um conglomerado, é aquela, sabe, Tony, aquela confusão em horário de pico, um em cima do outro, e aquela confusão. Aí passa um homem, se alisa na mulher, a mulher já fica desconfortável. Por quê? Porque é um tipo de assédio. O cara vai, toca, rouba na sua bolsa, você nem vê. Pega o dinheiro do seu bolso, carrega seu celular, aquela multidão, você vai acusar quem? E para você entrar, o acesso é um empurra. É terrível. Então, pode aumentar? Pode aumentar, desde que tenha um serviço de qualidade para atender as necessidades da população. Atender as necessidades. A gente entende, a gente compreende. Então, o ônibus tá pintadinho, tá bonitinho, não tá quebrando? Está. Agora precisa aumentar as frotas, porque a pessoa precisa chegar no trabalho no tempo certo e, principalmente, Tony, a pessoa tem que ter, no mínimo, um conforto de sentar. Porque os coletivos hoje, quando a gente passa, eu mesmo passei ali naquela Praça Camacan, que é onde a gente vê um volume muito grande, a partir de 5 horas, você vê tanta gente, as pessoas faltam pular pela janela do ônibus. Pular, porque é tanta gente, eu fico imaginando quem tá ali com criança de colo, naquela muvuca. E os idosos, eu já vi uma reportagem, pera, uma coisa esquisita. Como o povo é insensível, mal educado, pessoal mais jovem aí. Aí chega um idoso todo acabado, aí o cara mais jovem tá lá sentado, ó, aí vira pro lado e faz de conta que tá dormindo. Ô, brincadeira, né? Toma vergonha, rapaz. Se você tem vó, um dia você vai ser igual. Aí, ó, tô dormindo, não tô vendo nada. Ô, moço, dá um lugarzinho aqui pra pobre senhora sentar aqui, a senhorinha. Você não tá nem aí, não posso não. Ó, roncando, que é isso, gente? Brincadeira. Não é uma questão, é uma questão de sensibilidade, né? Você não aprende nem com sua mãe, nem seu pai, não, porque você não é capaz disso. Mas é uma questão de sensibilidade. Você não tem sensibilidade, irmão, adeus, a coisa tá feia, viu? Pois é, quando as pessoas perdem, né, Toné, essa sensibilidade, se respeitam pelos outros, piora mais ainda, porque não adianta a gente só reclamar também, falar que tá precisando disso, que tá precisando daquilo, sendo que nem a população, quando a gente vê, olha, uma obra daquela bonita que foi entregada, aquela orla, gente, a revitalização daquilo ali foi fantástico. Eu via crianças brincando no domingo, no sábado à tarde, naquela praça ali do Cacau. Mas já começou o vandalismo, já começaram a depredação, terrível. Toné, sábado à tarde. Não é questão de educação, é questão de sensibilidade. Gente, tá servindo a você. É do seu dinheiro. Ali é seu imposto, não é recurso público. A praça foi entregue. É recurso seu. E o seu imposto que faz uma obra dessa. É por aí. Aprenda, bota na sua cabeça que nada. Isso é dinheiro seu. Você tem direito sai do nosso de usufruir. bolso. Então não vai destruir. E a gente vê as nossas crianças brincando, aquela praça colorida, bonita, a gente anda pela cidade, vê bonito, organizado, tem que cuidar e tem que manter, não é destruir não. As lixeiras, o que esse povo quer, Tona? Destruir a lixeira? Quebrar por quê? Os bancos, tá fazendo? Qual tirando os bancos, depredando o que é nosso, gente, não é do prefeito não. Porque, é do seu dinheiro, é do seu dinheiro. Não sei o que, é público, é meu, é seu, é do seu imposto. As pessoas, infelizmente, elas não entendem isso, por isso continuam esses casos de vandalismo, é ridículo. Eu fiquei tão feliz quando eu passei por aquela praça, vi menino brincando de patinete, menino correndo, de bicicleta, o pessoal do futevôlei, é uma alegria, a juventude traz vida. As praças revitalizadas, a gente vê famílias, a gente vê comerciantes, a moça do carrinho vendendo brinquedo, do cachorro-quente, do pastel, do acarajé, todo mundo ganha, mas enquanto a população não se conscientizar, não adianta nem que o governo faça nada para destruir, não que pelo fato de vandalizarem não precisa ser construído, porque deve, sai do meu bolso e eu concordo que tem que ser construído, reformado e também zelado. O patrimônio público precisa também de vistorias, de fiscalização.
guarda municipal cuidando, amparando. Por quê? Porque tem muitas pessoas de rua também que ficam nesses locais, acaba que famílias deixam de ir para lá porque fica com medo. Então, é todo um conjunto. Para que as coisas funcionem, é um conjunto dos dois lados. É o governo e o povo lado a lado. Então precisa reformar, precisa cuidar, zelar da cidade, colocar policiamento nas ruas, as guardas municipais precisam estar aí, a fiscalização tem que funcionar. Fiscalizando e a população se conscientizar. E a população tem que cobrar também. Tem que abrir o bico, tem que ir pra rua e falar, não é assim. Vai aumentar a passagem, vai pra rua. Mesmo que não dê nada, mas tem que ir pra rua, tem que discutir. Por que vai aumentar? E tem mais ônibus, lá onde eu moro, no meu bairro, não está chegando ônibus direito. Só tem dois ônibus fazendo essa linha. Não pode. Tá tudo errado. Então, quando o prefeito faz um decreto, sem a presença de outras pessoas que representam, esse conselho municipal, representa a sociedade. Representa nós, cada um cidadão. Aí você faz uma reunião dessa, diz que eles estavam presentes, e eles dizem que não estiveram presentes, como é? Pois é. Então agora você não pode tomar uma decisão sozinho. Não pode, viu, prefeito? Não pode, não. Você não é só. Olha, a gente já chegou ao fim do programa de hoje, Tonezinha. Quero lhe agradecer por mais uma segunda e agradecer a quem está em casa nos assistindo. Até a próxima, boa tarde. TVI, 20 anos. Beijo, fiquem com Deus. Vem aí Alerta Cidade com Denilton Santos. Muitas informações do sul e extremo sul da Bahia. Fica aqui conectado no Alerta Cidade. Por quê? Porque todo dia, meio-dia, e amanhã o TVI News retorna às 10 horas da manhã. A gente tem esse encontro ao vivo. Beijo! Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.